Hoje é tempo de louvar a Deus. Olá, meus queridos irmãos, vamos iniciar mais uma escola dominical. Iremos iniciar com a leitura das Escrituras. Faremos a leitura de Hebreus, o capítulo 13, último capítulo da carta aos Hebreus, o verso número 15 e o verso número 16. Verso número 15 e 16. A palavra do Senhor diz: Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Vamos oferecer ao Senhor nosso Deus nesse instante um sacrifício de louvor através das nossas orações. Vamos falar com o Senhor, adorando e bendizendo e glorificando ao nosso Deus. Agradecendo ao Senhor por esse dia, agradecendo ao Senhor pela salvação, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de cultuar a Ele, aprender da palavra dEle. Vamos orar. Senhor, graças damos ao Senhor. Em nome de Jesus, somos tremendamente agradecidos pelo Teu amor, por Tua bondade, compaixão e misericórdia. Suplicamos ao Senhor que esteja conosco em todo o tempo, nos ensinando mais e mais da Tua palavra. Obrigado por nos salvar e pela oportunidade que temos de cultuar, de aprender mais do Senhor. Deus Todo-Poderoso, trabalhe na vida de cada irmão que agora está no seu lar e se dedicando também neste momento a aprender do Senhor. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um, que o Senhor possa conduzir a vida de cada um diante do Senhor, na comunhão com o Senhor. Suplicamos ao Senhor que o Senhor abençoe, Pai querido, aqueles que estão enfermos. Suplicamos ao Senhor que o Senhor abençoe a nossa cidade. Suplicamos a bênção do Senhor. O fazemos em nome de Jesus, o nosso mediador, salvador, aquele que nos enviou na cruz do Calvário. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos amados, queridos do Senhor, nós iremos cantar ao Senhor nosso Deus alguns cânticos nesse momento, cânticos de adoração. Eu convido você a cantar junto. Deus dos antigos, cuja forte mão prege e sustém os astros na amplidão, ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz,
Altíssimo, celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo céu. Que deles toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo céu. Que deles toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Queridos, o texto que temos para estudar nesta manhã, continuando aquela série de lições que temos aprendido, estudado na escola dominical, com base na revista que nos apresenta aspectos diversos a respeito da adoração no Antigo Testamento, da adoração no Novo Testamento, elementos que compõem a adoração. Temos estudado a este respeito. Hoje iremos estudar sobre a oração que agrada a Deus. Esse é o título da nossa lição, pautada lá em Romanos capítulo 12, verso número 1, mas também iremos fazer a leitura de outros versos, outras partes das Escrituras, para nos ajudar a compreender melhor o nosso estudo. Queridos, Romanos capítulo 12, verso número 1, a palavra do Senhor nosso Deus diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional. É assim que nós somos chamados a cultuar ao Senhor nosso Deus. Apóstolo Paulo escreveu esse texto aos queridos irmãos lá da igreja de Roma. E o apóstolo Paulo, dentre vários aspectos doutrinários, ele também aborda a questão do culto. E ele diz que nós devemos nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. E este, diz o apóstolo Paulo, é o culto racional que devemos prestar ao Senhor.
Vamos orar. Após a oração, iremos estudar um pouco neste texto e em outros textos das Escrituras. Vamos orar. Pai, mais uma vez pedimos ao Senhor que seja conosco e que fale aos nossos corações, pois nós precisamos e desejamos aprender como cultuar ao Senhor. Precisamos que o Teu Santo Espírito trabalhe nos nossos corações, nos levando, ó Pai querido, a prestarmos ao Senhor um culto verdadeiro, um culto sincero, para que possamos agradar ao Senhor, querido Deus, com as nossas vidas, palavras, ações, com os cânticos, com todo o nosso ser. Nós fomos criados para te adorar e nós queremos adorar o Senhor conforme estabelecido na tua palavra, visando, acima de tudo, de fato, a glória do teu nome. Nos abençoe então, ó Deus. Permita que possamos nos concentrar no estudo e aplicar cada parte desse estudo no dia a dia, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado e engrandecido. Em nome do Senhor Jesus, oramos, agradecemos desde já, porque bem sabemos que o Teu Santo Espírito já tem nos ensinado e continuará, por graça e compaixão, moldando as nossas vidas para a glória do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos irmãos, o título da lição de hoje, como eu já apontei, é A Adoração que Agrada a Deus. E hoje nós verificaremos pelo menos 4 aspectos que compreendemos ser importantes e até fundamentais para que possamos agradar o Senhor com a nossa adoração, com a nossa devoção. É necessário apontar desde o início que o apóstolo Paulo ele usa uma palavra aí no texto de Romanos capítulo 12, quando ele fala sobre um culto agradável. Ele diz que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta palavra agradável, ela é também encontrada em outros textos das Escrituras, quando nos fala a respeito da devoção, da adoração ao Senhor nosso Deus. Por exemplo, podemos nos lembrar lá do texto de Levítico, o capítulo 1, a partir do verso número 3 da palavra do Senhor, nós temos Moisés ensinando o povo de Deus a respeito dos holocaustos, dos sacrifícios que deveriam prestar ao Senhor. E aí o texto bíblico diz: se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho, sem defeito, à porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E Moisés continua falando a este respeito, ele diz como o holocausto deve ser realizado. O verso número 4, Moisés diz: e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Moisés continua ensinando o povo de Deus. Quando chega no verso número 9, nós encontramos também a palavra agradável, referindo-se ao culto
a oferta ao Senhor, a adoração ao Senhor. Verso número 9, Moisés escreveu: porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Agradável ao Senhor. Perceba que, então, o culto a Deus precisa ser agradável. Lá em Efésios, o capítulo 5, quando o apóstolo Paulo fala sobre o sacrifício de Cristo, ele nos ensina que esse sacrifício foi agradável ao Senhor, chegou com um aroma suave, agradável, diante do Senhor nosso Deus. Portanto, queridos, tendo a compreensão de que o culto precisa ser agradável ao Senhor, nós, logo de início, então, percebemos a necessidade de ressaltar a pessoa de Deus como centro do culto. Ele é que deve ser agradado, e ele deve ser agradado com as nossas palavras, com os sentimentos do nosso coração durante o culto, com a nossa vida, com a nossa postura espiritual. Nós iremos observar 4 fatores, especialmente 4 fatores a respeito deste culto, desta adoração que deve agradar o Senhor. O primeiro diz respeito ao conhecimento. A adoração que agrada a Deus é uma adoração pautada, fundamentada no conhecimento. E claro, este é um elemento basilar, primário, fundamental, porque como podemos agradar o Senhor nosso Deus sem conhecer o Senhor nosso Deus? Como podemos fazer as coisas que agradam o Senhor sem conhecer o que de fato é o desejo do Senhor para as nossas vidas? Sem sabermos aquilo que Ele nos ordena em Sua palavra? Seria impossível. Portanto, para cultuarmos ao Senhor, adorarmos a Ele, devemos fazer com conhecimento, sabendo quem Ele é, o que Ele quer, o que Ele fez, o que tem reservado para nós, como agiu e tem agido, a misericórdia do Senhor que se manifestou. É necessário conhecermos os episódios, os momentos históricos que essa misericórdia tornou-se patente aos olhos de todos, e isso o fazemos através do exame das Escrituras, da leitura da palavra do Senhor nosso Deus, pois Deus se revela a nós para o nosso conhecimento, especialmente por meio das Escrituras. Já falamos sobre esse tema em outras ocasiões e sempre apontamos que há a revelação geral. A revelação geral é a criação, e Deus se revela por meio da criação, mas especialmente Ele se revela a nós através das Escrituras, da palavra, da Bíblia Sagrada, que Ele nos deixou para o nosso conhecimento. O homem pode olhar para a criação e identificar que um ser inteligente, soberano, poderoso, criativo, chamou à existência todas essas coisas. Há um ser que criou o universo, mas apenas por meio das Escrituras nós chegamos ao conhecimento do plano salvífico de Deus. E chegando ao conhecimento do plano salvífico de Deus, é que nós somos motivados por Cristo, pela ação do Espírito nos nossos corações, a agradar o Senhor, adorar o Senhor,
glorificar o Senhor. É necessário observar o que o Senhor Jesus apontou para a mulher samaritana. Lá no Evangelho de João, o capítulo 4, nós temos o diálogo de Cristo com essa mulher samaritana. Ela havia ido ao poço pegar água, o mestre oferece água para ela. Num dado momento, o Senhor Jesus a confronta com a postura de vida que ela estava tendo, uma postura de vida reprovável, e ela então, tentando desviar o assunto, eu acredito, é assim que eu interpreto aquele texto, ela tentando desviar o assunto, ela diz: Senhor, nossos pais adoram aqui, mas vocês dizem que em Jerusalém é que se deve adorar. Os judeus dizem que em Jerusalém é que se deve adorar. E o Senhor Jesus, após ouvir a mulher falando a este respeito, o Senhor diz: olha, vocês adoram aquele que vocês não conhecem. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, o mestre destaca a necessidade do conhecimento para a adoração. Esse é um elemento muito claro que nós temos aí nas Escrituras Sagradas. Alguns aspectos que devemos então conhecer sobre Deus. Primeiro, Ele é o Criador. O Salmo número 100 nos diz que Ele nos fez e dele somos. Ele nos criou. Um outro ponto que é importantíssimo conhecermos a respeito do Senhor Deus, a quem nós adoramos, é que Ele se revelou através da revelação geral do universo, da criação, mas especialmente através da Bíblia. Um terceiro elemento é que Ele é cheio de compaixão, graça e justiça. A sua compaixão e graça é revelada especialmente em Cristo, quando Ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados e nos salvar. E a sua justiça é expressa em todas as suas ações e será no último dia de um modo cabal, explícita, quando o Senhor haverá de julgar todos os homens pelas suas obras. E aqueles que se encontrarem em Cristo serão salvos, absolvidos, já estão salvos, livres da culpa do pecado. Todavia, aqueles que se mantêm distante e se mantiveram distante do Senhor serão, junto com os demônios, lançados no lago de fogo e enxofre. Então, alguns elementos que é importante conhecermos sobre Deus. Eu mencionei pouquíssimos neste momento, mas há tantos outros e é através das Escrituras que nós conhecemos o Senhor. Agora, observe que também a adoração que agrada a Deus, ela deve ser em espírito e em verdade. O que isso significa? Bom, naquele texto de Jesus, conversando também com a mulher samaritana, o mestre fala a este respeito, que já chegou a hora em que o Pai buscará para si adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E nesse sentido, nós devemos entender que o que o Senhor Jesus estava ensinando é que a adoração é uma postura interna, é algo interior, é algo do coração, é algo que vem do fundo do coração. Não se limita ou se prende a lugares, no Monte Gerizim ou nos montes em Jerusalém, não está circunscrita a locais físicos. Podemos adorar o Senhor onde estivermos,
se o fizermos em espírito, em verdade, mediados por Cristo Jesus, nosso Salvador. Outro aspecto importante é que é uma adoração simples. É algo que vem do coração remido, transformado por Cristo, e não é algo rebuscado, mas é simples, a adoração é simples. Nós nos chegamos diante de Deus sabendo que Ele é santo, nós somos pecadores. Falamos com o Senhor sem a intenção de querer impressioná-lo, mas de um modo muito simples e humilde, nós falamos com o Senhor. A adoração não pode ser floreada pelos homens, imaginando que se assim o fizerem, então irão agradar a Deus. A adoração é simples. Outro aspecto importante é que a adoração é reverente, em espírito, em verdade, com o coração humilde e reverentemente nós nos apresentamos diante de Deus, sabendo que Ele é o Todo-Poderoso e nós somos pequenos, limitados, cheios de falhas. Então, com muita reverência, temor e tremor, nós adoramos o Senhor. A adoração é no Espírito, porque ninguém pode adorar o Senhor se não for movido pelo Espírito Santo, se não for orientado pelo Espírito Santo, se não for tocado pelo Espírito Santo. A adoração é em verdade, ela deve ser isenta de qualquer hipocrisia, de qualquer máscara. A adoração deve se pautar na verdade bíblica e deve ser verdadeira, pois o Senhor nosso Deus sonda os nossos corações. E nós podemos até enganar outras pessoas que estão ao nosso redor, nos fingindo de alguém que não somos, mas não podemos enganar a Deus, que sonda os nossos corações. Ele sabe, de fato, o que se passa dentro dos nossos corações, dentro da nossa mente. Por isso, a adoração precisa ser em verdade, verdadeira. Pois o nosso Deus é verdadeiro e assim Ele exige ser adorado. Então, queridos irmãos, o apóstolo Paulo nos chama a nos apresentarmos a Deus como um sacrifício vivo, santo, agradável. Este é o culto racional que devemos prestar ao Senhor. Nós compreendemos que para isso precisamos de conhecimento de Deus, e este conhecimento é adquirido por meio do exame, da leitura das Escrituras, do estudo das Escrituras, especialmente, e entendemos que devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade, com simplicidade, humildade, sinceridade. Também queremos destacar que a adoração que agrada a Deus, ela envolve sacrifícios espirituais. Por favor, compreenda o que eu estou dizendo. Estou usando os textos das Escrituras para apontar que no Antigo Testamento os sacrifícios eram físicos. Se escolhia um animal, o melhor, ele era examinado. Se fosse sem defeito, era trazido à presença do sacerdote. O sacerdote o imolava e o oferecia então em holocausto. Era físico. No Novo Testamento, a figura que nós temos após a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, é a figura de um sacrifício espiritual. Aqui nós podemos mencionar o texto que lemos inicialmente, lá em Hebreus, o capítulo 13. Deixa eu só abrir novamente o texto. Hebreus, capítulo 13, então, o verso número 15 e 16. Por meio de Jesus, pois,
ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Perceba que o verso número 15 está intimamente ligado com o verso 16. O verso 15 fala de sacrifícios de louvor, fruto dos nossos lábios, lábios que confessam o nome de Cristo, o nome de Deus. E o verso número 16 amplia um pouco mais, falando sobre a prática do bem, a mútua cooperação, que também são sacrifícios de louvor ao Senhor nosso Deus. Um outro texto que podemos citar está lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso número 4 e 5. O texto bíblico diz: chegai-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Os dois textos deixam muito claro que esse sacrifício espiritual é através de Cristo, é por intermédio de Cristo, que nos liga a Deus. E nesse texto nós aprendemos que o culto é fruto da união do crente com Cristo, portanto, somente aquele que tem Cristo como Senhor e Salvador do seu coração pode agradar a Deus com a sua adoração, pode oferecer esse sacrifício agradável a Deus. Outro fator é que a igreja ela é casa espiritual de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. É sempre importante apontar a diferença que existe entre a igreja e o prédio, a construção onde nós nos reunimos para glorificar o Senhor. A igreja são os remidos por Cristo. Somos nós, templos do Espírito Santo. Então, casa espiritual. Outro fator é que todo crente verdadeiro, então, é um sacerdote de Deus. Ele tem livre acesso a Deus e pode adorar o Senhor sempre que desejar. Não precisa ser mediado por um líder religioso. Nosso único mediador é Jesus, aquele que morreu na cruz em nosso lugar. Sacrifícios de adoração são agradáveis a Deus por meio de Jesus. O sacrifício de Jesus é a sua intercessão que torna cada crente aceitável a Deus, juntamente com o culto que nós oferecemos a Deus. Então, meus irmãos, esses são aspectos que nós não podemos nos esquecer jamais. O culto que agrada ao Senhor deve envolver esses sacrifícios espirituais. Pare então e pense um pouco. Se você tem crescido no conhecimento de Deus através da leitura das Escrituras para agradar o Senhor. Se você tem aprofundado nesse conhecimento. Se você não tem, é necessário pedir perdão a Deus e se interessar mais por este aspecto, pois ele é fundamental, é importantíssimo. Se esforçar mais para aprender do Senhor. Outro ponto é como estamos adorando o Senhor, em espírito, em verdade, com humildade ou com soberba no coração, com sinceridade ou tentando de algum modo, mesmo que inconscientemente, ludibriar, enganar a Deus. Como estamos adorando o Senhor?
de fato e de verdade, ou apenas de um modo rotineiro, porque já nos acostumamos? Isso é importante nós analisarmos. Os sacrifícios que prestamos ao Senhor são verdadeiros? O fruto dos nossos lábios agrada a Deus? Edifica o nosso próximo? Temos nos dedicado à prática do bem, à mútua cooperação? Ou estas coisas não fazem mais parte das nossas vidas? Isso é muito importante observarmos. Para encerrar, queridos irmãos, nosso estudo, é necessário apontar que o culto que agrada a Deus, ele é racional. É claro que com isso nós não estamos dizendo que não há emoção envolvida, sem dúvida alguma. Nós adoramos ao Senhor com amor, com júbilo, com alegria. Então, há emoções envolvidas, mas o culto precisa ser inteligível. A adoração a Deus precisa ser inteligível. Por isso o texto bíblico, lá em Romanos, fala sobre culto racional. Nós não nos entregamos a ventos de doutrinas que ensinam pessoas a ficarem em transe durante o culto a Deus. Isso não agrada ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor com alegria, com júbilo, com amor, com satisfação, mas tudo fazemos com ordem e decência, de um modo inteligível, para que haja edificação no corpo, na igreja, para que aqueles que não conhecem a Cristo possam conhecê-lo. Então, tudo precisa ser feito de maneira inteligível. Deus nos deu sabedoria e inteligência para usarmos também no momento de cultuarmos a Ele. Esta é a lição de hoje. Aprendemos então a respeito do culto que agrada ao Senhor, claro que não de um modo exaustivo, um aprendizado mais limitado. Destacamos 4 fatores, 4 aspectos e, sem dúvida alguma, devemos continuar crescendo nesse aprendizado, pois é para isso que nós somos criados, para cultuar ao Senhor. E para fazermos de modo que agrada a Ele, devemos continuamente aprender a respeito do nosso Deus e da vontade dEle. Vamos orar? Senhor, abençoe cada um dos meus irmãos, despertando o coração de cada um. Deus Todo-Poderoso, dê saúde a cada um, e aqueles que estiverem aptos, prontos para, ó Deus querido, vir congregar, que o Senhor possa trazê-los nessa noite. Em nome de Jesus. Não permita que aqueles que têm saúde, têm disposição, fiquem, ó Deus, nos lares de maneira cômoda, mas dê o desejo a cada um de estar na casa do Senhor, dentro dos limites, ó Deus querido, que a saúde de cada um permite. Em nome de Jesus. Cuida de cada irmão da igreja. O Senhor é o nosso pastor, sonda os corações, sabe das necessidades, das lutas, das dificuldades. Proteja, preserve aqueles que têm comorbidade, aqueles que não podem vir ainda ao culto. Que o Senhor possa abençoar cada um dos teus servos e sondar o coração de cada um e edificar a igreja do Senhor. Cuida de nós, trabalha nos nossos corações, nos livre do mal e nos ajude a servir o Senhor com alegria e satisfação. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe, queridos, que todos tenham uma boa semana na presença de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Celebrai com júbilo, Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor
com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom, e eterna é sua bondade, e a sua fidelidade.